dia a todos, caros cinegéticos, os amigos visitantes que nos prestigiam com as suas views, com as suas observações durante a semana. Hoje vamos ter como tema, né, a abordagem da Semana da Pátria, pelo lado bom, pelo lado questionável, de tudo que aconteceu, porque foi muito agitada e nós temos que refletir. O núcleo sinergético, como já é conhecimento de todos, ele tem uma preocupação em debater as ideias e os acontecimentos que estão em curso. Nós não temos aqui a pretensão de fazer um trabalho jornalístico e ficar repetindo, ou pior, sendo pautado pelos órgãos de Estado ou órgãos de governo, onde põe uma agenda bastante questionável e toda a imprensa fica, de certa forma, amarrada do que todo mundo fica repetindo durante a semana inteira. Então, essa semana esteve recheada de assuntos importantes. Nós não vamos replicar todos os assuntos nos seus detalhes, mas vamos fazer uma referência genérica. Hoje nós estamos com dois amigos importantes, o Nerivan, que está lá do Instituto Educacional do Maranhão, engenheiro da parte de solar, que nos visita e será muito bem-vindo com seus comentários. E temos também o César Tupinambá, que está em Brasília, também avaliando a situação em loco, principalmente das questões, vamos dizer, econômicas da região, que é um parceiro antigo, já tivemos várias trocas de informações e estamos realmente engajados no Sinergético Smart Grid. Celso Nonato, lá nos Estados Unidos, já é o nosso companheiro aqui de debates, e o nosso amigo Castelo, que também está na vizinhança de Brasília, cidade ocidental. Enfim, o grupo está sendo prestigiado por vários views e comentários em off, porque os temas que nós levantamos normalmente são sensíveis, né? Segunda-feira nós tivemos que abrir a semana praticamente em audiência, evento extraordinário, por conta da chegada do dia 7 de setembro e de todo o estresse que o Brasil inteiro foi colocado por conta de uma série de iniciativas de vários tipos, em que colocou o dia 7 de setembro numa condição capturada por uma certa linha de raciocínio, uma certa, vamos dizer assim, inquietação de grupos que tentam ou conseguiram, né, pelo menos, atrapalhar a festa do dia 7 de setembro. 7 de setembro era para ser comemorado como o Dia da Independência. Teriam que ser referenciadas as questões, principalmente, da história do Brasil e a sua busca incessante por uma independência. Como eu coloquei no comentário da nossa live de segunda, a independência, antes de mais nada, ela tem que estar atrelada a uma condição socioeconômica. Enquanto não houver essa independência socioeconômica, o restante é tudo neocolonialismo. Tá? E isso parece que ficou bem claro nos acontecimentos de terça e até hoje, sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Então, nós temos uma série de desdobramentos lamentáveis em relação a esse assunto. Por muita sorte, por a orientação de Deus, né? Porque foi o único que agiu nesse momento, no sentido de nós não chegarmos a nenhum problema de conturbação, né, física, problemas, né, de segurança, anarquia e outros procedimentos. Eu faço destaque aqui do movimento lá na esplanada do Ministério, que deveria estar aberto ao público e ser uma referência de união, de esforços de uma nação que está sendo dividida por incautos e despreparados de todos os tipos. Então, a esplanada do Ministério, para quem mora em Brasília, eu conheço, como eu morei lá há muito tempo, é um lugar público para todos curtirem. Foi suspenso o famoso e tradicional, né, desfile cívico-militar, com as escolas, com tudo. Ou seja, mancharam o gramado da esplanada dos ministérios com discursos cheios de impropérios, né? Lamentavelmente, tenho que deixar isso registrado, porque nós aqui não chegamos a ser críticos, mas sim analistas das questões em que nos são apresentadas. Saindo de Brasília e vindo para São Paulo, nós tivemos aqui na Paulista uma também lamentável condição socioideológica,
mal organizada. É uma tradição em São Paulo ter o desfile de 7 de setembro lá no AMB, em que até eu, o pessoal da ADESG, normalmente faríamos um desfile cívico-militar, porque, obviamente, que a independência está atrelada a uma condição militar e social. Pois bem, esse ano não tivemos o desfile cívico-militar, muito pelo contrário. Pelas forças do Estado e pela força do governo, nós tivemos aqui em São Paulo uma das coisas mais esdrúxulas que pode se conseguir num dia de liberdade. Tivemos na Paulista uma classe média semi-burguesa, porque não necessariamente se comporta como tal, né? Porque a maior parte está atrelado a um sistema ainda assalariado, e o burguês, em princípio, seria uma elite independente economicamente. E no Anhangabaú, nós tivemos o desprazer de ouvir que existia lá a concentração dos excluídos. Que negócio é esse de excluídos? Essa semana, a Semana da Pátria, deveriam estar os dois juntos lá no AMB, ou então aqui na Paulista, debatendo, propondo e comemorando a liberdade da nossa nação. É isso que nós deveríamos estar comemorando, e não ficar dividindo. Só que é uma liderança que deveria ter um respeito institucional para unir a nação. Isso foi dito na segunda-feira, que na terça-feira iria acontecer. E aconteceu exatamente o que nós não gostaríamos que acontecesse. Então, eu quero só deixar registrado, porque o noticiário local e nacional já está exaustivamente analisado, comentado, e atrapalhou realmente o mundo dos problemas efetivamente que a nação tem que se preocupar. Eu vou resumir só numa palavra para não estender muito, porque não vão perder de tempo em cima disso. É vergonhoso, retrocesso, vamos dizer assim, nocaute, qualquer adjetivo que se coloque nessa situação é vergonhosa. E para fechar esse desfecho de comentários sobre a situação institucional, que o Gabinete de Segurança Institucional não preservou, ontem ainda tivemos uma live vergonhosa em que foi lido, ou tentaram ler um manifesto aí da instituição presidencial, que sequer se tinha consciência do tamanho, da importância ou da sujeição das instituições ao ridículo mundial. Então, foi realmente, como estava previsto, uma foto para o mundo. Qual é a foto? Nós somos uma republiqueta mal organizada, por conta de um simples descaso de quem tem que cuidar das instituições, preservar as instituições. Está aí o meu recado de hoje. Quero colocar isso agora em pauta. Os colegas têm toda a liberdade para debater. Hoje não vou estender muito, porque cada um dos 5 tem o seu ponto de vista e pode colocar. Então, nossa live de hoje vai ter como tema Semana da Pátria e a integração de todas as tribos. Polarização e politização equivocada e vencida, como eu tenho dito aqui. Os amigos já entendem que o sinergético ele não trabalha com esquerda nem direita, porque essas duas propostas estão totalmente vencidas. Sinergético significa trabalhar com todos os vetores de construção de uma sociedade produtiva, uma sociedade que crie uma condição melhor do que a anterior pela soma dos vetores dos agentes econômicos envolvidos, seja do trabalho ou seja do capital. No entanto, o capital mundial já faliu completamente, está estocado nos bancos, fazendo peso, porque não tem aonde ser empregado, e o sistema produtivo, obviamente, não consegue mais rentabilizar o capital também produtivo por conta de todas as PANs que apareceram aí. Nós estamos saindo de uma pandemia biológica e estamos entrando num lockout, né, agora econômico, que agora é travestido de a crise hídrica, a tal da bandeira escassez híbrida. Quer dizer, cada hora esses camaradas inventam um nome para subjugar a nossa sociedade e colocar todos na temeridade de realmente se expor ou criar problemas sociais graves. O resumo disso tudo é a incompetência generalizada.
que vai desde aqui do Instituto de Engenharia, com quem eu já tentei várias vezes chamar para o debate, aqui não aparece ninguém, porque não quer puxar o problema para o lado deles. Tá? E agora, recentemente, essa semana mesmo, já tivemos várias palestras do governo dizendo que a crise hídrica, que a água parou. Então, deixo aqui, passo a palavra. Castelo, você quer falar primeiro? Está contigo. Passa depois direto, por favor. Legal. Então, Paulo, com propriedade, né, abordou, né, o que, de fato, nós havíamos previsto. Esse é um verdadeiro redemoinho. E a gente vê a ausência de ressonância, né, em que nós tivemos aí uma grande oportunidade de, mais uma vez, demonstrar ao mundo a nossa unidade social. E interessante, quando eu ouvi um pouco lá atrás, está cancelado o desfile do 7 de setembro. A alegação era a pandemia. Ué, jogaram a pandemia no lixo, a preservação, a prevenção da pandemia, e botaram a ideologia na frente. Poxa, inverteram as... O argumento era, não vai haver desfile por causa da pandemia. Mas a ideologia não era impeditivo para ir todo mundo para a rua e ser cooptado. Isso pegou mal. Mas, como diz o ditado, moinho, águas passadas não move moinho, tem que olhar para frente. Mas sem efetivamente pegar o gancho da onde a gente vem como sinergético. Paulo já falava em 2018 da questão energética, da descendência, da curva descendente, do volume hídrico, né, Paulo? E vem daqui. Fica aí, Paulo. 2007, meu amigo. Tá aí 2007, mas 2007. a abordagem mundial ela foi em 2018 e foi inserida, foi tomada conhecimento do que você já falava em 2007. E agora nós constatamos, passou a onda aí do 7 de setembro invertido, mal colocado, direcionado, obrigatoriamente tem que se focar na questão energética associada à questão da recuperação econômica. E o risco está aí. O Sinergético tem reiteradamente apontado alternativa de solução para o resgate, né, ambiental urbano, a viver a maior parte da população no meios urbanos, com o insumo básico da vida, energia escassa. E a gente precisa tomar posição. Nós estamos aqui, como o Paulo, com propriedade, falou, o que nós abordamos aqui ele é pensado academicamente, ele é pensado cientificamente, ele tem elementos probatórios por antecipação do que vai ocorrer. Então, o que a gente diz aqui, debatido com os amigos, com o sinergético, né, com propriedade, são elementos probatórios reais, porque está baseado cientificamente, estão baseados cientificamente. É importante que se reitere aqui o foco do sinergético é a recuperação da economia via eficiência energética com o projeto de sinergético, da gente colocar as coisas no lugar. Sair um pouco dessa emoção com a ausência de razão e focarmos efetivamente no que precisa. E a gente espera que essa seja a grande janela de oportunidade que nós, do Sinergético, temos de mostrar um pouco daquilo que nós temos como resolutividade. É importante que aqueles que acompanham, né, os nossos debates prestem atenção de que o que nós estamos falando não é como o Paulo disse, né? Paulo disse que isso nós estamos fazendo aqui jornalismo, nós estamos fazendo um debate profundo, tendo consciência, elementos científicos, respostas científicas para a resolução que requer um momento da escassez. E nós pontuamos essa semana a questão da matriz energética, onde Belo Monte está lá com 18 turbinas e apenas uma funcionando. Sabe o prejuízo de 17 turbinas paradas? Né? Não dá para mensurar isso diante do problema grave de escassez. Aliás, e elas estão paradas, grande parte é com relação à ausência de massa cinética suficiente para gerar energia. E a gente, sem energia,
enquanto sociedade em desenvolvimento, a gente perde a oxigenação da dinâmica econômica. O problema é sério, tá? Para não dizer assim grave, e que requer, como a gente já fez aqui, várias contribuições para o grupo de governo que acompanha as nossas lives, dizer que a gente está aqui desejoso e dispostos a dar a contribuição, de algum modo, passar a ideia de que é possível resolucionar assim, desde que se abandonem os modelos falidos, desde que se desfaça-se dos modelos falidos. Eu quero recorrer aqui a uma figura de linguagem das Olimpíadas recentemente, naquela corrida dos 400 metros, em que cada um do seu país pega o bastão, faz o maior esforço para andar 100 metros e entrega o bastão no tempo certo a alguém habilitado para dar condução. E assim vira 200, e assim vira 300, e assim vira 400 metros. Aquela equipe que melhor transfere a sua responsabilidade dinâmica é a que vai melhor apresentar resultado no final. A economia precisa funcionar assim. Ela não pode sofrer reveses ou atrasos em função da ideologia de quem governa o país. E conversando com os amigos, diz assim, o Estado brasileiro continuará existindo. O Estado judiciário, o Estado legislativo e o Estado executivo. As pessoas, os agentes passam, mas o Estado tem que continuar sendo o pilar de sustentação da sociedade. E a gente quer dar a entender que o Estado perdeu um pouco da sua transparência, da sua visibilidade. A sociedade não consegue ver, e eu acho que o maior exemplo nós vivemos aí. O 7 de setembro se diluiu em nuvens e ninguém sabia na minha terra se fala assim, daquela ruma de gente, não sabia nem por que estava ali enrolada numa bandeira ou com a camisa da CBF. Mas ainda bem que isso deixa um aprendizado, ainda bem que isso deixa uma lição. Tomara que daqui para frente os serenos, né, serenem aí os ânimos e, como a gente já tem falado aqui nas lives anteriores, para concluir, é que nós, enquanto sociedade, precisamos readquirir a harmonia. Sem harmonia, não há economia dinâmica e o sinergético está aí para isso. Apontar dinamização, apontar ressonância de todos os vetores que faz parte da completude de tudo que se espera de uma economia para atender as demandas da sociedade. Eu quero concluir deixando um abraço aí para os amigos, dizer que nós estamos aqui esperançosos, cheios de energia, de vontade, da gente andar. Diga aí, Paulo. Só para não perder o time, você lembrou muito bem aí de Belo Monte, tá, Castelo? E eu quero deixar claro que os sinergéticos, desde 2007, trabalha com tudo isso. Em 2010 para 2011, o Ministério de Minas e Energias fez uma consulta pública para o planejamento de eficiência energética, Plano Nacional de Eficiência Energética. Tá? Eu contribuí no final de 2010, numa primeira abordagem, e depois, no final de janeiro de 2011, numa segunda abordagem, onde foi denunciado todo esse descalabro dessa usina de Belo Monte. Tá? E, em 2015, eu entrei no Ministério Público Federal denunciando vários impropérios que foram feitos com essa usina. Quer dizer, ali não tem nada de novo nessa questão de uma turbina ou 17 turbinas paradas. Aquilo tudo era previsível. Bastava ter uma engenharia com um pouco de responsabilidade e não vendida para o sistema financeiro que bancou aquela obra. Eu não sei se vocês lembram como é que funcionou aquela obra, né? Em termos de captação de recursos, porque não existia. Então, eu quero deixar claro que nada no setor de engenharia acontece por acaso. Ou é negligência de alguém na parte técnica, ou são interesses financeiros escusos, que, no final das contas, custará 10 vezes mais caro do que a gente teria se tivesse um pouco de decência e cuidado, tanto na técnica como nas finanças. Então, eu queria deixar registrado, viu, Castelo? Nós estamos trabalhando desde 2007 e passo a passo na academia, passo a passo no setor estratégico e assim por diante. Muitas vezes alguém, viu, Castelo, só para... Isso aqui vai passar no Instituto de Engenharia, alguns lá ficam falando, você não fez nada, você não faz nada.
como é que você quer resolver o problema? Então, cara, você tem noção das forças que estão envolvidas nesse processo de incompetência nacional? Faça uma pequena reflexão para ver quem é quem nesse modelo. Boa tarde a todos, Paulo, ao Castelo, ao César e ao professor. Que eu vejo também com muita preocupação esse fim de semana que passou, que foi o nosso 7 de setembro, né, várias demonstrações de forças políticas, sem nenhuma proposta. Não houve nenhuma proposta e as que colocaram em pauta não vingou, vamos assim chamar. Então, houve um recuo, né, da própria pessoa da presidência da República para que isso se acalmasse, tomasse novos rumos. Eu vejo que foi um passo bem certo, bem dado, e faz parte de qualquer estratégia o recuo para que avance depois ou que se encerre uma situação um tanto complicada. Da minha parte, eu vejo que com a pandemia e com essas outras crises, inserida dentro de uma crise, nós não temos grandes opções, né? Nós temos a crise hídrica aí do Planalto Central, nós temos a crise energética que se aproxima, porque com a crise hídrica não gira as turbinas. Não girando as turbinas, não gera energia, não gerando energia para uma série de setores. Ou seja, nós estamos numa situação bem calamitosa e precisa ser tomadas decisões, isso que é o mais importante. Nós, Sinergético, ou eu, Sinergético, nós temos propostas já colocadas em pauta várias vezes e, lamentavelmente, não se foi ouvido, não se foi dado prosseguimento. Agora, com o faltar da água e da energia, já acredito que irão olhar para as nossas propostas e ver que ela é possível, né? E ver que ela é viável, né? Precisa apenas ter coragem política para implementá-las. Vejo também, Paulo, que o mundo está caminhando para determinadas situações de, como eu diria, não reversível mais, né? Nós temos, nesse ponto de vista estratégico, situações de marcos imaginários, pontos imaginários, que nós chamamos de linha ou ponto de não retorno. Na aviação existe esse cálculo, né? Na parte econômica também existe o momento e numa situação bélica existe o que nós chamamos de deadline, né? A linha da morte. A partir dali não tem mais o que fazer e acabou, entendeu? E isso realmente é visível na atual situação do Brasil. Nós caminhamos para um deadline, nós caminhamos para um ponto de não retorno. Não há como retornar mais a aeronave, não temos combustível para voltar. Nós temos que avançar, nós temos que agora ir até o segundo ponto, né, para poder complementar e sair com uma solução. A solução que eu venho apontando há algum tempo é justamente a energias que nós chamamos de renováveis, né, e através da energia solar, né, com pulverização de pequenas micro-usinas caseiras colocadas ao longo de todo o Brasil, complementando com a voltaica, complementando com a eolítica e complementando com outros tipos de energias, né, como a de gás natural e de insumos de reaproveitamento de bagaço de cana ou de lixo ou de alguma série de coisas que possa produzir o metano, que o metano queimado geraria uma energia também. Então, eu vejo que nós, sim, nós Sinergético, temos uma solução boa, nós temos um projeto. Paulo tem um projeto, eu sou apenas um avalista do projeto, que quero dizer que é chegada a hora de a gente implementar isso. Se não houver espaço para implementação desse projeto, nós procuraremos esse espaço através de candidaturas nas eleições vindouras de 2022. Tanto é que eu já propus a formação de uma chapa política, essa proposta está de pé, estamos organizando, convidamos as pessoas para participar, para a gente chegar em 2022 com uma chapa pronta, porque essa chapa ela já tem vamos dizer, uma cor, né? Ela já existe a cor, que ela vai ser uma chapa voltada para o ambientalismo, né? Para esse problema de energia, para o problema climático e para toda essa parte que nos afeta, para tentarmos alavancar ou tirar da inércia a economia. Esse é o principal vetor que nós estamos querendo colocar.
E é essa chapa que nós queremos levar para 2022 com essa proposta, que será esmiuçada ao longo do tempo. Agora, se não fizer nada, nós vamos ter aí uma acomodação por inércia, né? Isso é taxativo em economia, em qualquer situação também. Nós teremos uma decantação do sistema, né? Isso vai chegar um momento de saturação e o desastre será iminente, não tem a menor dúvida. Eu vejo dessa forma e conclamo, peço para que a gente tenha harmonia nas decisões, tenha um debate sadio, né? Não se deixe levar por acaloramento de propostas que não diz nada. Está aí o resultado do 7 de setembro, né, que as propostas que foram colocadas em pauta não derem absolutamente nada e se fossem movimentadas, também não dariam em lugar nenhum. E nem chegariam a lugar nenhum, e nem resolveriam o problema da pandemia, nem do desemprego, nem da carga de energia que o Brasil precisa, e nem da escassez hídrica. Então, eu acho que é hora de a gente pensar essa realidade que o Sinergético tem trabalhado, que tem proposto, que tem jogado em pauta para discussão. É hora de acordar esse povo, esses técnicos, esses cientistas, esses professores, entendeu? Que existe uma longa distância entre a teoria e a prática. Fico por aqui, muito obrigado, e passo a palavra para o outro nobre colega. Só um minutinho, Nonato, muito obrigado aí pela sua intervenção. Nerivan, só um segundo, porque é importante a gente esclarecer certos pontos que o Nonato acabou de colocar, que vem de encontro ao que nós estamos fazendo, e a ideia aqui é esclarecer o nosso público da maneira mais realista possível do momento. Então, eu não quero deixar passar muito tempo do que ele falou e o fechamento do raciocínio. Tá? Esclarecendo, Nonato, a questão científica, da engenharia, a questão técnica e o impacto econômico, eu tenho participado desde 2011, praticamente, em vários eventos da engenharia. Tá? E desde a questão do currículo acadêmico dos engenheiros até a profissionalização e a especialização excessiva. Então, eu estive em Belém do Pará, tenho os encontros, essa semana também teve um encontro da SOEA, tá? Uma sociedade de engenharia que faz uma reunião praticamente de 2 em 2 anos para discutir os rumos da nossa engenharia como um todo. Várias vezes aparece o engenheiro generalista, porque o excesso de especialização, às vezes, peca na visão sistêmica. E hoje, com os recursos que nós temos, o generalista passou a ser mais importante do que o especialista puro e nu, entendeu? Então, isso é muito importante na abordagem dos processos de engenharia e cuidados, principalmente nos resultados de uma obra, como é o caso que o Castelo levantou aí de Belo Monte. Então, falar que foi um erro de engenharia, se naquela época foi projetado com especialistas demais e poucos generalistas, cai nessa situação. Então, nós tivemos um exemplo clássico de engenharia especializada demais com sistema financeiro. Então, tem o especialista financeiro também, que só se preocupa com a rentabilidade dos business plan, pouco importando os impactos ambientais, pouco importando as repercussões no médio e longo prazo, que é o que nós estamos vendo hoje com relação a Belo Monte. Tá? Então, o que o Sinergético propõe nesse momento? Primeiro, nós somos generalistas em primeiro ponto. Por isso que aqui tem o Castelo, bem especialista na parte de energia, ambientalista, e se preocupa com essa questão dos impactos como um todo na economia. Você, na área de relações internacionais, tem o conhecimento generalista na parte técnica, e é isso que nós precisamos, visões diferentes para o mesmo assunto, o mesmo enfoque, o impacto econômico da matriz energética. Nerivan, daqui a pouquinho vai falar, gostaria que ele avaliasse essa posição também. A questão da especialidade e a questão da generalicidade das tomadas de decisão. Sinergético, no caso eu, lá no início, tomei muito cuidado em não entregar o projeto na mão daqueles que não teriam competência para implantá-lo. Não é que eu não fui atendido ou nós não fomos escutados.
tá? É que você, como gerente de projeto, você não pode dar matéria ou obra maior do que a capacidade do gestor chegar ao fim da obra, porque senão você mata todo o processo. Desculpe se isso parece um pouco arrogante, mas acontece o seguinte: eu trabalhei 50 anos para chegar nesse momento de propor uma questão sinergética. Em 3 dias se dá uma solução? Sim, em 3 dias se dá uma solução para o problema hídrico, da escassez hídrica nacional. Agora, para isso, você tem que ter uma visão generalista a tal ponto e profunda, que não é, eu ouvi falar disso, aquilo, não. Estou fazendo macroeconomia na Fundação Getúlio Vargas, terminando lá, porque tem que ter uma visão generalista que entendam muito de muita coisa. Parece assim disperso? Não, não é disperso. Isso custa muito caro, muito caro. Só de estudo 18 horas por dia para falar o que eu falo aqui agora com maior tranquilidade. E vai o recado para o Ministério de Minas e Energia assim: em 3 dias resolve isso. Doidos são vocês que vão ficar sem água, sem energia e sem economia. O convite está lá, tem 100 engenheiros convidados. Desculpe falar com tanta veemência, mas nós estamos chegando na crise, né, Castelo? Estamos chegando na crise, tá certo? Está faltando, né? Vai custar caro. E agora eles inventaram mais uma coisa aí, né? Que, assim, falando de bate-pronto, né? Eles vão criar eles criaram uma tarja vermelha, né? Bandeira vermelha com tarja preta, que é a tal da bandeira da crise hídrica, né? Vergonhosamente. Essas bandeiras já são uma vergonha por si só, tá certo? E aí vem ainda uma bandeira extra, né? Aí eles criam uma sobretaxa e depois vão criar alguma benesses para baixar a tarifa na conta de energia. Quer dizer, é uma cara de pau desse ministro de Economia que não tem tamanho. Ninguém aqui é culpado. O problema é que mudou toda a matriz econômica e cientista do especialista, antigo sistema neoliberal de exploração da mão humana. Vamos especializar o Fordismo para o generalista. E é isso que está em jogo. E ainda ficam pregando que tem que ter a passeata dos excluídos e a passeata de uma pseudo-burguesia que nunca chegou em lugar nenhum, porque o Brasil nunca teve a sua liberdade econômica com a sua burguesia apropriada, que é normalmente quem carrega o país nas costas. Porque funcionário público metido a empresário ou burguês não vai levar o país a lugar nenhum. Fique à vontade, Nerivan, a palavra é sua. Muito obrigado por estar presente aqui conosco. Olá, boa noite, amigos. Novamente, que bom, muito boa noite novamente a todos. Saudar o nosso professor Severiano, você, doutor Paulo, ao nosso outro colega que está lá no outro lado, na América, né, nos Estados Unidos, e os demais que nos ouvem. É sempre uma satisfação poder aqui estar com vocês. Agradecer mais uma vez aí pelo convite do professor Severiano. Pude aqui ouvir com muita atenção e, assim, por alta, pegar assim, no vento, vamos dizer assim, a real interpretação do que se projeta diante do projeto que vocês estão já desde 2007, né, pelo que você comentou. Isso é algo maravilhoso. Eu fiquei, assim, já conversando com o professor Severiano, já fiquei apaixonado pelo esse projeto, e o que me levou, inclusive, na introdução da nossa apresentação, essa preocupação. E agora, doutor Paulo, você falando aí que em 3 dias, né, com a decisão pode partir em 3 dias, isso não é coisa que leva muito tempo, né? A gente fica preocupado, às vezes, porque o nosso país é tão atrasado, né, em várias situações, exatamente porque, tipo aquele adágio popular, né, panelas que muito mexem, saem doce ou salgada, né? Então, é tanta gente trabalhando com poucos resultados, exatamente porque não procuram pessoas com as qualificações reais para estar em um determinado local, para que desenvolvam um trabalho que venha, assim, enriquecer todo mundo, né? Aí eu perguntei há pouco, porque como eu estou aqui na área da educação, alguém pode imaginar, mas você, por que quer saber?
a minha preocupação é assim, no sentido de termos alguém lá em Brasília, algum deputado federal, algum senador, alguém mais integrado lá dentro, que possa, de qualquer forma, ajudar se isso for necessário. Aí a pergunta que eu fiz é o seguinte: se temos já alguém, que com certeza talvez devam ter, alguém que represente esse belo projeto lá no Congresso Nacional, se alguém já está lá trabalhando no sentido de organizar uma audiência pública em nível nacional, para que possa ser discutido isso com mais, vamos dizer assim, como eu deveria dizer, com um número menor de pessoas que estejam lá, com a probabilidade maior de resolução, né? Quando você falou aí, doutor Paulo, a respeito da barragem lá, né, do Belo Monte, funcionando com a capacidade mínima, isso é preocupante. E aqui a 26 quilômetros, inclusive da minha cidade, Estreito do Maranhão, estou em Porto Franco, 26 quilômetros, Estreito do Maranhão, que inclusive tem uma barragem, que é a UHE, Usina Hidrelétrica de Estreito. Trabalhei lá, não sei se são 7 ou 8, acho que são 8 turbinas. Isso me deixou até preocupado, sem saber se essas 8 estão de forma trabalhando ou se parece que não todas. Isso vou até me inteirar mais sobre isso. De forma que é preocupante a situação, não é uma coisa preocupante se temos aí a maior fonte de energia, que faço referência ao professor Severiano, que até me despertou, embora a gente saiba, mas momento ou outro a gente termina deixando passar as coisas desapercebidamente, como é o caso da maior fonte de energia, que é o Sol, né? Por isso vem a energia solar. Então, eu finalizo aqui, doutores, nobres cientistas e várias áreas. Eu já assumi aqui no Maranhão, só não fiz foi homologar ainda, assumindo uma associação que a gente pode futuramente também fazer uma interligação aí, no sentido de também promovermos alguma coisa nesse sentido para ajudar, porque nós temos aqui na nossa cidade um prefeito que já foi deputado estadual e chegou também como é que é? A pessoa não ganhou, mas ficou como suplente de deputado. Ele foi, aí depois assumiu a cadeira de deputado federal por um período. É um cara muito dinâmico e que a gente também pode dar um jeito de colocar ele para também participar, falar alguma coisa, que é o atual prefeito e tem uma articulação dentro do estado do Maranhão, e a gente vê alguma coisa nesse sentido de que para a gente colocar as coisas para funcionar, de forma que humildemente me coloca à disposição com o sentido de ajudar, de corroborar. Aqui estou com uma instituição em desenvolvimento, não tenho sede ainda, mas quero futuramente, isso vai ser possível, colocarmos aí um curso, nem que seja um curso introdutório de capacitação de pequena duração para alguém que tenha interesse, de acordo com a nossa publicação, a fim de que seja mais divulgado no meio aqui da nossa comunidade, tá bom? Então, eu finalizo aqui agradecendo o convite do professor cientista Severiano, que inclusive é nosso mestre, professor, ouvimos ele com muita atenção, e agradecer também ao doutor Paulo, ao nosso colega que está lá nos Estados Unidos, os demais, que esqueci aqui do nome, somos 6 participantes aí dessa live, né? E agradecer, muitíssimo obrigado mesmo, viu? Boa noite. Derivan, muito obrigado aí pelas suas considerações. Você realmente tocou no ponto principal, que é o movimento político para se atingir certos objetivos, tá? Eu vou fazer uma brevíssima retrospectiva, porque é muito importante a contextualização do nosso momento, tá?
Você me perguntou se tem deputado federal. Esse projeto todo nasceu lá em 2005 e 2006 com o doutor Enéas Carneiro, que tinha um projeto de energia para todo o país, que era, na época, eles estavam trabalhando em cima do álcool, né? Então, como fazer cana-de-açúcar, plantação de cana e usinas de álcool. E também as oleaginosas. Então, eu tinha contato dentro da Codevasf, que é a região, era, na época, até o Piauí, depois que o Maranhão entrou como região de interesse da Codevasf, tá? Companhia do Vale do Desenvolvimento de São Francisco. E hoje até o Amapá faz parte dessa companhia aí, em termos de preocupação macroeconômica para a região, tá? Então, esse desenvolvimento desse projeto começou, na verdade, em 2005, na política estratégica, que o Enéas Carneiro, como eu sou especialista em instrumentação nuclear, o Enéas Carneiro me colocou na equipe de cientistas dele, que fazia uma análise para ele transformar isso em lei. E ele criou logo, em 2006, ele criou o B100, que era uma questão já de botar os biocombustíveis em 100% da matriz energética. Obviamente que não tinha condição macroeconômica e nem tecnológica para isso acontecer. Mas eu participei disso tudo, tá? Fizemos vários seminários, inclusive aqui em São Paulo, com o pessoal da Única, que é a União dos Produtores de Cana e Açúcar, tá? Então, tudo isso foi feito desde 2005 para 2006. Quando chegou no final de 2006, assim, bem rápido, eu fui fazer o business plan da matriz do álcool, que o Bautista Vidal, ele tem muita manifestação dele aí na internet, né, no YouTube. O Bautista Vidal queria criar uma nova orientação para a utilização do álcool, tá? E eu fui fazer o business plan desse projeto dele, e não deu certo, né? Eu falei, ô Bautista, com certeza isso não vai ser. Início de 2007, já em janeiro, eu fiz a alternativa, que é o SIGUS, que o César vai falar rapidamente agora, que é o Sistema Integrador de Geradores Universais. Ele queria um sistema integrador de usinas de cana. Então, são duas coisas que quase que um terminou um ciclo e nós entramos com outra abordagem. Então, isso tudo foi feito desde 2007, dentro da raiz da tecnologia de conhecimento de maneira geral, tá? Quer dizer, tem aí o setor nuclear, tem o setor de biodiesel, tem o setor do álcool, tem o setor das hidrelétricas, tudo isso eu fiz. Viajei, estive lá em Teresina, né, no Piauí, não cheguei em São Luís do Maranhão, mas eu estive com o Dino, né, numa dessas conferências aqui pelo Centro-Oeste e São Paulo, e estive com o Wellington Dias, se eu não me engano, que é o governador do Piauí também. Já falei com eles, tá? O que ocorre, respondendo objetivamente, é que não existia o momento acadêmico, que você sabe melhor do que eu, necessariamente informado para tomar decisão nas consultorias. Porque um deputado, normalmente, ele não conhece o tema. Aí ele vai consultar um consultor, naturalmente, tá? Ele vai buscar a informação de alguém oriundo da academia. Aí o camarada não tem informação, como é que faz? O que eu tive que fazer? Eu tive que trilhar estrategicamente na Escola Superior de Guerra. Academicamente, aqui nas universidades de São Paulo, voltei para a USP, estive lá conversando com todo o pessoal da onde eu saí em 78, tive que reconversar com todo mundo, tive que fazer os papers à altura do esclarecimento do conceito da nova estrutura. Então, eu tive que trilhar esse caminho. Desde janeiro de 2007, eu sabia que ia ter que trilhar um caminho acadêmico, estratégico e empresarial. Não saio da Fiesp aqui. Esse vídeo vai para a presidência da Fiesp. E eles estão cansados, desde 2010, me ouvir falar. Está entendendo? Eu parecia um maluco aqui, levantava aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, minha vizinha aqui, nas reuniões falava, estava lá o Maurício Tomasquim, o Márcio Zimmermann, evento dentro do Senado, tá? O Ventura, né? Que estava como ministro de Minas e Energias na época que nós tivemos um debate, tá? Então, tudo isso aí, isso foi em 2013. Tudo isso eu trilhei, mas tinha um objetivo, que era o quê? Municiar as informações para que os tomadores de decisões e seus assessores tivessem a mínima informação. Porque a coisa é muito revolucionária para você chegar e falar assim, pô, vou colocar isso aqui e dane-se todo mundo. Quando eu falo 3 dias,
Esse 3 dias não é uma questão industrial, é uma questão macroeconômica de tomada de decisão. E é isso que está em curso. É tomada de decisão. Você está indo para a esquerda, né? Ou está indo para a direita, mas não é nenhum desses dois que vão resolver. Você tem que ir em frente. Tem que unir os vetores de uma coisa e outra. Então, mudou o rumo, você vai construindo a estrada enquanto caminha. Não tem como mudar isso fisicamente em 3 dias, mas você pode mudar o espírito da coisa, o objetivo. Só que as forças econômicas envolvidas não querem. É isso que está em jogo. O senhor Paulo Guedes, vou falar o nome escrito, ele não quer que mexa nessa bagaça. Por quê? Não vai dar tempo de explicar aqui hoje. Ficará para uma próxima reunião. Mas ele sabe por quê. E aqueles que o assessoram também sabem por quê. Tá bom? Mas eu gostei bastante da participação aí. Vamos ficar sempre conversando aí nas lives, tá bom? Combinado. Muito obrigado. Parabéns para todos vocês participantes, tá bom? Boa noite. César, você ainda está por aí, César? Eu vou fazer algumas considerações em 2 planos. No plano institucional e no plano que eu estou chamando de tecnologia, digamos assim. No plano institucional, a minha visão é o seguinte, é uma visão porque eu acompanhei o nascimento dessa Constituição, eu estava na Câmara, como assessor do deputado Maluli Neto, de São Paulo, e acompanhei bem de perto não só o surgimento da nova Constituição, mas também da revisão constitucional. E, naquela ocasião, existia um sentimento muito forte para você implantar no Brasil o sistema parlamentarista. Tá? E foi nesse escopo que surgiu a nossa Constituição, né? Ela tem um viés parlamentarista. Por exemplo, eu dou duas características dessa nossa Constituição. A instituição de medidas provisórias, que são instrumentos cabíveis em regimes parlamentaristas e não presidencialistas. Outro é você levar um deputado, um senador, para o executivo. Isso é uma característica do parlamentarismo, porque o parlamentarismo é um regime de integração de interesses por cooperação. Então, vocês veem, parlamentarismo é o seguinte, não deu certo, cai o primeiro-ministro, eleição, cai também o parlamento, tal. Mas aqui no Brasil surgiu uma jabuticaba, que é um presidencialismo, e hoje foi chamado de presidencialismo de coalizão, depois de corrupção. E o presidencialismo, para mim, hoje é um presidencialismo estressante, onde você tem um desequilíbrio fantástico na equação responsabilidades e poder. Então, você tem um executivo, na minha visão, hoje, com muito mais responsabilidade do que poder. E você também, na minha visão, tem um legislativo com muito mais poder do que responsabilidade. E no meio dessa equação, você tem um poder judiciário que ora ele tem responsabilidade, mas desagrega um dos dois. E é uma equação que, na minha visão, está podre. Então, o que nós estamos vendo hoje, na minha visão, vai continuar existindo, essa canelada de um poder em cima do outro. Por quê? Porque o cerne da questão está, nós precisamos de uma reforma constitucional, onde você, por exemplo, separe exatamente o que um chefe de governo tem que fazer e um chefe de Estado tem que fazer. Você tem que botar 2 pessoas distintas. Você não pode botar, como no nosso presidencialismo, você numa mesma pessoa, ele é chefe de governo, é chefe de Estado. Como ele não tem noção nenhuma do que é governo, o que é Estado, então ele confunde as coisas. Confunde. Agora não é só esse governo, não, os outros também. Só que os outros, eles foram mais amenos nessa ignorância. Na ignorância de percepção política do país. Então, essa questão, para mim, ela está bem nítida. E nós estamos vendo um mundo em transformação. A gente chegou a falar sobre isso, a transformação mundial e tal. E aqueles velhos conceitos
que nós temos na nossa mente, por exemplo, esquerda-direita, tem que ser reciclado. O que é esquerda, o que é direita hoje no mundo? O Afeganistão, agora, o governo que entrou lá é de esquerda ou de direita? Não é nem esquerda nem direita. A complexidade da sociedade, ela existe uma reciclagem desses conceitos, inclusive de democracia, viu? Talvez a gente apanhando muito já da democracia direta que tinha lá os romanos e tal, e trazendo para ver. Por quê? Tem uma coisa chamada tecnologia que está revolucionando. Ela perpassa todas as questões da sociedade. Ela perpassa e ela vem arrebentando com tudo isso. Vem arrebentando nesse aspecto. Daí, o que eu vejo é o seguinte, a necessidade do nosso país para nós botarmos ordem na casa, nas relações institucionais, uma reforma constitucional, sim, onde aí você vai ter que rever todo o funcionamento, por exemplo, do Supremo Tribunal, o funcionamento do Legislativo, discutir até, por exemplo, para que duas casas no âmbito legislativo? Por quê? Aponte o presidencialismo aí no mundo que tenha duas casas. Presidencialismo você pode olhar com respeito. Tem a Câmara e tem a Senado. E vai por aí. E você tem que ter uma Constituição que ela tem que ser enxuta, tem que ter os princípios básicos, senão você fica nessa canelada o tempo todo. Eu me lembro que lá na Constituição chegaram a fixar os juros anuais na Constituição. Logo depois tem que vir uma emenda constitucional para tirar esse absurdo. Então, você tem que ter as ideias básicas de como funciona a sociedade brasileira. Então, esse é o aspecto, tá? E esse é o institucional que eu vejo, né? Agora, no aspecto da parte sinergética, na minha visão, não está mais em época de discutir o modelo. Já passou isso, já passou. O que nós precisamos agora, é óbvio, preocupação não. Nas próximas eleições, vamos ver isso, vamos procurar um deputado, procurar um senador, tá, tudo bem, continua esse trabalho, mas está na hora agora de a gente ter capacidade, estratégia de negócios para botar para rodar esse sistema. E eu vejo o seguinte, não é de baixo para cima que tem que vir, não. Na minha percepção, e eu já falei isso nas conversas que eu tenho com o Paulo, tem que ser de baixo para cima. Então, você tem que ter um exemplo da aplicação, do contexto, né, tecnológico do SIGUS, e em cima desse exemplo, por indução, você vai chegando até lá em cima. Agora, paralelamente, esse trabalho de cima para baixo tem que continuar. Tem que continuar. E você, ao ter esse primeiro exemplo de aplicação do sistema tecnológico, e as pessoas vão ver, não, realmente funciona. Olha aqui, tem reflexos econômicos, tem reflexos tecnológicos e tem reflexos sociais. Então, a minha visão é essa, viu, pessoal? E eu, de forma franca, estou colocando aqui, né? E é isso, Paulo. César, muito obrigado pela sua consideração, tá? Eu vou contrapor, assim, no sentido do debate